Bom, essa live ela está aberta, né, sobre transtorno do espectro autista. É bacana fazer esse tipo de live porque as pessoas perguntam bastante e querem saber das duas áreas, né, tanto de uma área clínica, da área da sua área da neurociência, e também você é da área também da doutorado na questão da comunicação, que é muito Perfeito. importante também dentro do transtorno. Então, eu queria que você se apresentasse, todo mundo já te conhece, mas se apresente. Bom, meu nome é Paulo, eu sou médico neuropediatra, eu sou paulista, mas eu moro aqui em Curitiba já há 22 anos. Eu fiz pediatria primeiro, depois eu fiz neurologia infantil, aí eu já morava aqui em Curitiba, voltei para São Paulo, fiz o meu mestrado em neurociência e em epileptologia, né, minha primeira Nossa, formação foi em epileptologia, aí eu voltei para Curitiba e aí fiz o meu doutorado em distúrbios da comunicação humana. E desde lá eu estudo comunicação em situações atípicas. Então, distúrbios da comunicação e processamento auditivo, em TDAH, em síndrome de Down, em outras síndromes dismorfogenéticas, em autismo. Então, isso é o que me encanta nesses últimos 15 ou 16 anos, mais ou menos. muito bom, muita experiência também, né? Você tem Ô, aí. Carol, eu tô vendo que você está num lugar diferente hoje. O que que é aí? É seu consultório? O que que é? Não, é meu escritório, em casa Ah, mesmo. E esse daqui é um quadro pintado por um autista de 5 anos. adorei, O adorei. Matheus, depois eu te passo o contato. É o Matheus, Fofo. aqui, ó, e até Matheus Rosa, olha que bonitinho. Olha aí, que coisa linda. Lindo, ó, o quadro dele, ainda vou pendurar, mas eu deixo aqui atrás para o pessoal ver. Ele é um fofo, ele tem fez 5 anos hoje, o Pô, Matheus. certamente esse aí pinta melhor do que eu, porque eu sou uma negação da minha motricidade Eu fina. também. Eu também. Eu não sei desenhar aquelas casinhas, não sei nem pintar direito. Uma Olha, é casinha com igual eu. chaminé, que nem existe aqui no Brasil. Enfim. Para quem não me conhece também, eu tenho doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Tenho as minhas graduações de base em educação física e fisioterapia e agora pedagogia, também terminei a pedagogia. E estamos aí na área do transtorno, né, cada um na sua área, mas pensando aí na multidisciplinaridade no transtorno do espectro autista. Bom, tem várias perguntas, várias. Eu peguei algumas, né, o pessoal está mandando aqui, mas eu vou pegar do pessoal que enviou antes. E uma, né, que acho que tem que ter, ainda mais o pessoal da fisioterapia quer saber, né, porque trabalha muito com essas questões, a questão da correlação, que está bastantes estudos estão demonstrando a correlação da hipotonia com o autismo, né? Então, Perfeito, essa é a primeira perfeito. pergunta. Esse é um tema super, super interessante, porque até 2015, aproximadamente, praticamente não se falava na condição motora da criança no transtorno espectro autista. Isso era absolutamente secundário. A partir de Exato. 2015, então, nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, a quantidade de estudos que começaram a surgir relacionando, primeiro, distúrbios motores tanto da motricidade fina como ampla, no transtorno do espectro autista, nós temos muito material produzido sobre isso, mas uma coisa muito mais importante do que isso, né? Eu sempre, quando eu estou em consulta, Carol, eu gosto de falar para as mães assim, ó, eu não sou capaz de pegar alguma parte de você e ensinar você a falar. Não tem como. Eu não posso pegar na garganta de uma criança e ficar fazendo para ela aprender a falar. Não tem como. Mas eu tenho como pegar no corpo dela e ensinar ela coisas motoras. Isso é possível. Então eu posso dizer para ela assim, olha, faz igual e bato palma, faz igual. E isso eu posso pegar na mãozinha dela, eu mesmo, ou eu posso falar faz igual, colocar uma sombra atrás dela, para que a sombra faça ela fazer. Então, Uhum. a partir de uns 5, 6 anos para cá, começou a se perceber que existe uma inter-relação muito grande entre o sistema motor e o desenvolvimento da linguagem falada. E isso, gente, é alguma coisa que, quando a gente fala sobre aba, né, isso já é conhecido há muitos anos, é que a gente ainda não tinha ligado o nome à pessoa. Quando você vai Exato. ensinar uma criança autista a falar, ninguém ensina a falar.
você começa fazendo o quê? Pareamento, imitação motora, tal, e na análise do comportamento a gente diz assim, isso são pré-requisitos, né? Então, o que a gente entendia? Não, a criança primeiro precisa fazer imitação motora para depois aprender a falar. E hoje a gente entende exatamente o porquê isso acontece. Quando você olha um cérebro humano, vamos imaginar que a área da linguagem dessa pessoa, a área da fala, esteja do lado esquerdo, tá? Porque em torno de 20, 12% das vezes está do lado direito. Mas vamos supor que seja a regra que está aqui do lado esquerdo. A área da fala, a área de projeção da fala que a gente usa para falar, ela está aqui embaixo, no lobo frontal, num pedacinho do cérebro que a gente chama de trígono frontal. As pessoas também chamam de área de Broca, mas ela é uma área maior, na verdade, do que a área de Broca, né? Mas o fato é que ela está aqui. O que está meio centímetro para trás? A área primária do desenvolvimento da motricidade humana. Isso em todos os primatas, mesmo os primatas inferiores, isso é dessa forma. Então veja, se eu não consigo acessar diretamente a área de Broca, que eu não posso pegar na boca da criança e fazer ela aprender a falar, mas eu consigo acessar uma área que está a 0,5 a meio centímetro por trás, isso é absolutamente fantástico. Então é por isso que acontece em consultório, quem faz muito consultório acaba vendo isso todos os dias. Você está fazendo aba lá há 8 meses numa criança, a criança ainda não começou a falar. Aí a mãe começa a fazer, por exemplo, sei lá, ecoterapia ou psicomotricidade aquática, e a mãe diz assim, doutor, foi colocar na psicomotricidade e a criança começou a falar. Por que isso aí? Você está criando pré-requisitos motores para o desenvolvimento daquela fala. Então, antigamente, quando eu fiz faculdade de medicina, há 30 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente entendia que o cérebro, ele era todo dividido em pedaços, né? Então tinha um pedaço que fazia tal coisa, um pedaço que fazia tal coisa, só que isso não é verdade. Isso foi desenvolvido há um século atrás por um sujeito chamado Brodmann, mas só que isso não é verdade. O cérebro, ele funciona através de interligações elétricas e uma área constantemente influenciando a outra área. Então, o que nós sabemos hoje é que quando você estimula a área motora, indiretamente você está estimulando a área primária do desenvolvimento da fala. Não por outro motivo, agora, há 3, 4 meses atrás, um pouquinho mais, 6 meses atrás, no começo de 2020, nessa última revisão que saiu de quais são as intervenções baseadas em evidência científica, pela primeira vez aparece lá a prática de atividade física regular. Então, hoje em dia, não há mais não há dúvida quanto a isso. A estimulação motora da criança está intimamente relacionada à redução de sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. É isso aí. E os estudos estão vindo com bastante força, né? Até tem aí um braço aí da área motora, né? Somente Estados Unidos e Europa, querendo colocar essas alterações motoras como critério diagnóstico também, né? Eu tenho praticamente certeza, Carol, que a próxima revisão do DSM, que vai demorar alguns anos, porque acabou de acontecer, agora foi em 2013, né? Mas vai demorar alguns anos, mas eu tenho praticamente certeza que isso entra como um dos critérios subsidiários para o diagnóstico, né? É uma coisa que foi muito pouco valorizada até esse momento, mas tem uma relação enorme nisso. Como quando você vai fazer... de rastreio tem, né? Eles mostram isso. Né? Eu ia falar isso aí, quando você vai, por exemplo, fazer diagnóstico de autismo em bebê pequeno, hoje em dia tem duas coisas que eu valorizo muito. Primeiro, tamanho da cabeça. Bebê pequeno com suspeita de autismo, a cabeça está maior, é fortemente sugestivo de autismo. E segundo, atrás do desenvolvimento motor, é muito sugestivo. Então, se você tem sinais que... Né? A hipotonia. Se tem sinais que indicam o transtorno do espectro autista, você mede a cabeça do bebê, a cabeça está maior, e não é um muito maior não, gente, é um maior que você põe no gráfico ali, você percebe que ela está desviada para cima, mas isso é super importante hoje para ajudar a gente. E segundo, a hipotonia, né? Você veja, um bebê nascido a termo, sem nenhum sinal de asfixia, nada, não tem por que ter atraso motor. Então é mais um tijolo que você coloca nessa parede quando você está construindo o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Isso aí, é mais um critério, né, que pode ser colocado para a gente ficar aí mais alerta, né, desses sinais aí que podem estar ocorrendo. Bom, várias perguntas chegaram. Tem uma que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, principalmente de pais, né? Relacionado à poda neural. Todo mundo tem essa dúvida, essa questão de poda neural, né? E um professor mandou que ele pergunta, né? A poda neural é uma falha na eliminação, né? Na eliminação dos neurônios que não são utilizados?
Tá, então é assim, ó. Poda é sinônimo de morte, né? Então, poda neural é sinônimo de morte de neurônios e morte de sinapses. Poda neural, gente, acontece todos os dias, desde o dia que você nasce até o último dia que você morre. O seu cérebro, ele está constantemente, através de uma série de fenômenos metabólicos, escolhendo qual neurônio é bom e qual neurônio é ruim. Qual sinapse é boa e qual sinapse é ruim. Então, nesse momento que nós estamos conversando aqui, está acontecendo poda neuronal constantemente no nosso cérebro. O fato é que existe alguns momentos da nossa vida em que você tem uma quantidade enorme de poda neuronal. A gente chama isso do momento da grande poda. Então, no transtorno do espectro autista, a primeira grande poda neuronal ela é problemática. Então, quem acompanha também muita criança no autismo, cansa de ver isso aí. A mãe fala assim, doutor, ele era normal até 1 ano. É lá com 1 ano e pouco que ele ficou desse jeito. E daí você fala, mas a senhora tem certeza? Ela mostra vídeo. O nenê lá com 14, com 15 meses, desenvolvimento totalmente típico, falando ali 20, às vezes 30 palavras, tal. E aí ela te mostra um vídeo depois de 4 meses, a criança totalmente dentro do seu espectro autista, né? Então, o que que é? Durante muitos anos a gente achou que quando chegava nesse momento da primeira grande poda neuronal, que acontece entre 12, 14, 12, 16 meses, mais ou menos, mas se estende até 24 meses, a gente achou que a poda ela era excessiva. Ou seja, os fenômenos de apoptose, os fenômenos de morte neuronal, o cérebro errava a mão e matava muito neurônio. E aí então você desenvolvia os sintomas do autismo nesse momento, pelo menos de uma forma muito clara. Só que é exatamente o oposto. O que a gente sabe hoje é que existe o que o professor falou, uma falha na poda neuronal. Então a poda neuronal ela é ineficiente. Isso faz com que sobre uma quantidade enorme de neurônios ali, que são neurônios de má qualidade, são sinapses de má qualidade. E é nesse momento, então, que surge os sintomas do transtorno espectro autista. Aqui no Brasil não, no mundo, mas eu acho esse termo péssimo, mas se roteirizou, se habituou a chamar esse tipo de autismo regressivo. Então, teoricamente, nós temos 2 tipos de autismo. O autismo regressivo é aquele que a criança ela teve um desenvolvimento típico durante o começo da vida e em determinado momento afloram os sintomas autísticos. E um outro tipo de autismo, é chamado autismo clássico idiopático, é aquele que o bebê é autista no primeiro dia de vida. Então, o bebê nasce e ele já tem sintomatologia autística, né? Bom, uma coisa interessante então é dizer assim, mas qual que é mais grave? O regressivo é pior, na verdade? Não. Os estudos que compararam o autismo idiopático ou clássico com o autismo regressivo não mostraram que um é mais grave do que o outro. Na verdade, existe um determinante genético para que isso aconteça, mas isso não muda em absolutamente nada. A questão, gente, é que quando você tem autismo regressivo, a família conheceu uma criança típica durante um período da vida. Então, é um pouco mais doloroso para essa família do que para outra família que tem o autismo idiopático, que na verdade nunca conheceu uma criança típica. Mas do ponto de vista de gravidade a médio e longo prazo, é exatamente a mesma coisa. É que eu não estou muito nessa área da poda, né, desses estudos, mas tem algum estudo porque assim, a maioria dos estudos vem retratando da questão da genética, né, do autismo ser mais de 80 e poucos % genético, etc. Essa questão do regressivo, a criança, será que não apresenta já alguns sinais leves que não é perceptível e depois com essa poda pode ter aí um agravamento? Exatamente isso, Carol. Inclusive existem estudos que comparam de forma retrospectiva se realmente não existiam sinais e sintomas. E que o que se observa é que essa criança sempre teve uma sintomatologia, mas é que com a poda neuronal existe uma explosão dos sintomas, né? E veja, quando a gente fala de poda neuronal, esse estudo que você falou ele foi publicado no JAMA Psychiatry, que é o estudo lá que fala que 97% dos autistas são de natureza genética. Quando a gente fala de falha da poda neuronal, isto é genético. Então existe um determinante gênico que leva à falha da poda neuronal e por isso você desenvolve o transtorno do espectro autista. Então, quando a gente fala de poda neuronal, a gente está falando sobre o mecanismo que leva aos sintomas, mas a origem da condição, ela é uma condição genética. Eu vi um estudo, é um estudo até antigo, acho que é de 2012, que eles fizeram a ressonância magnética do cérebro, né? De uma criança típica, não sei se você já viu, acho que você já viu esse estudo, né? Uma criança típica, autismo clássico, vamos dizer assim, e de autismo regressivo, né? Assim, os sulcos e giros, né?
totalmente disformes, totalmente diferente dos outros. Até do Isso é muito interessante. Hoje a gente tem estudos com um tipo de ressonância que a gente chama de ressonância nuclear magnética funcional, né? Ela mostra para nós assim, quando você está realizando alguma atividade, qual área do cérebro você está usando? Exemplo, você coloca eu dentro do aparelho de ressonância nuclear magnética funcional e diz assim, Paulo, ergue a mão direita. Aí eu ergo minha mão direita e o aparelho mostra em tempo real ali exatamente qual pedaço do cérebro você usou. Nós sabemos que crianças no transtorno do espectro autista, existe uma alteração funcional dos giros e sulcos. Quer dizer, quando você pega um cérebro típico e um cérebro autista aqui, e você faz ressonância magnética funcional nos dois, esse aqui, que é o autista, funciona totalmente diferente. Quer dizer, essas crianças usam áreas para fazer coisas que esse outro não usa. Você quer ver um exemplo? Isso é a explicação, por exemplo, por que neném autista fica aprendendo a falar inglês e português junto. Aí você fala, porque é super inteligente? Não, é porque é um problema na área da fala. Então aquela área da primeira língua, que deveria ser super pequenininha, um pontinho ali no meio, ela é super expandida na área do autismo, na criança com autismo. Então o neném autista, a área da fala dele, a área primária, funciona como uma esponja. Você coloca inglês, russo, chinês, mandarim, português, ele vai absorvendo aquilo. Claro que de uma forma totalmente disfuncional, isso é contraindicado, não é para fazer. Não se deve estimular bilinguismo em crianças com autismo. Hoje mesmo, eu estava tendo uma conversa sobre isso com a mãe de uma criança minha com síndrome de Down, sobre o bilinguismo, isso é um assunto à parte, assim. Mas a explicação de por que essas crianças aprendem tantas coisas assim é por causa disso, aquela área ela é muito maior. A hiperlexia, por exemplo, a hiperlexia, que é o neném autista com 2 anos, que ele começa a aprender letras, com 3 anos ele está alfabetizado, né? Por que isso acontece? Quando você vai estudar lá com ressonância nuclear magnética funcional, você vê que o neném autista, na região parietal baixa e temporal alta do lado esquerdo aqui, que é a área primária da leitura e da escrita, ela entra em funcionamento muito tempo antes do que deveria. Nós chamamos isso de funcionamento extratemporal, né? Por isso que um bebê autista, muitas vezes você não precisa ensinar ele a ler. Ele fica vendo Peppa Pig ali, e no que ele vê escrito Peppa Pig, ele já aprendeu o P, sim, o E, mas porque não é essa área dele né? Totalmente disfuncional, e o principal, Carol, não deve ser estimulado. Não deve ser estimulado. Eu sempre falo isso para as mães. Às vezes as mães se encantam com isso e falam, porra, mas essa criança aqui é super inteligente, né? Então, e aí começa aquela piração de comprar alfabeto móvel, aquela coisa arada de ficar pirando isso. Sabe o que acontece? A criança, como ela fica com hiperfoco nisso, ela começa a fazer um comportamento competitivo. Ou seja, aí ela faz hiperfoco em letras e números e deixa de aprender coisas que ela deveria aprender naquele momento. Sim. Porque um neném de 3 anos saber ler, isso não adianta nada. Ele vai ler o quê? Machado de Assis. Não tem o que ler, tá certo? Então o bebê de 3 anos não precisa ler. Ele não tem áreas do processamento da informação auditiva que permitam ele compreender o que ele está lendo. Então é uma leitura absolutamente disfuncional. Isso não precisa ser desestimulado, porque às vezes piora o comportamento do bebê autista, mas não deve ser estimulado também. Eu tive um aluno assim, ele estava no 3º aninho, e ele não falava nada, do nada ele começou a só falar inglês, mas reproduzir um canal no YouTube em inglês. Então, era totalmente... Não tinha nada de função. Ele não conseguia pedir uma água. Mas ele ficava repetindo o dia inteiro. Era uma ecolalia tardia, né? A ecolalia tardia ela é terrível. A ecolalia tardia ela é terrível, porque, além de disfuncional, ela compete com fala normal. Quem está falando de forma ecolálica não pode estar falando de forma funcional, né? Sim. Uma outra questão, né, que fizeram uma pergunta também, que eu acho que eu gosto muito de estudar sobre isso também, e é uma incógnita, né, porque tem uma parte de alguns estudos falam uma coisa, outra parte fala outra, e não tem ainda um consenso, que é a questão da tal da ponta dos pés, do andar na ponta dos pés, né? Alguns referem como uma marcha idiopática, outros referem uma marcha equina, mas a marcha equina está mais correlacionada ao paralisado cerebral. Outros colocam o tal do tiptoe, né? Que é a marchinha das pontas dos pés, que aí não correlacionam com, por exemplo, igual ao paralisado cerebral, né? Não fazem essa correlação. E aí tem uma questão, alguns artigos falam de questões totalmente sensoriais, outros desmitificam essa questão sensorial e colocam que é uma questão mais global, de sensorial e motora, que você precisa estar estimulando as duas partes. Então, assim, a gente não tem um consenso, né, relacionado a isso.
Não tem, isso é uma das coisas que está ainda muito misteriosa no transtorno espectro autista, não só no autismo, né? Você tem crianças que têm só o transtorno do processamento sensorial, que não são autistas e que andam na ponta dos pés também. Sim. O nome para isso, ele não ficou ainda, não existe um nome adequado, Não. porque quando a gente fala de pé equino, o pé equino ele pode ser utilizado para isso, mas classicamente ele está relacionado à espasticidade. Então é estranho Sim. quando você fala pé equino, e aí você vai lá examinar, o neném ele não tem espasticidade. Né? Quer dizer assim, o que é a espasticidade? Imagina a batata da perna, pessoal. A batata da perna ela deve ser macia, assim, né? Ela é um músculo ali. Se aquela batata da perna começa a ficar dura, o que ela faz? Ela vai engruvinhando, 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 e ela desvia o pé para baixo. Então você tem uma contração aqui, puxa o tendão de Aquiles para cima e o pé do nenê desvia para baixo. Isso é a clássica marcha equina que acontece nas crianças com paralisia cerebral, né? O fato é que os estudos eles têm mostrado de uma forma muito clara isso, que a melhor resposta à marcha equina, no transtorno espectro autista, vem da associação de estimulação sensorial com estimulação motora. Então, para todas as minhas crianças que têm marcha equina, elas fazem as duas modalidades, né? Aí tem que tomar muito cuidado, gente, porque a integração sensorial é a minha forma de ver, sabe? Assim, eu tenho hoje, sei lá, quase 300 e poucos pacientes com autismo e acompanhamento, então, quando eu dou uma opinião, ela não é uma opinião qualquer, é baseada numa casuística enorme de crianças, né? O transtorno, a integração sensorial, ela está um tanto quanto banalizada aqui no nosso Brasil, tá certo? Então, assim, a integração sensorial é um negócio super complexo, é coisa para quem verdadeiramente foi estudar isso aí, para quem fez a formação em AIRES de verdade. Aqui em Curitiba, né, eu moro aqui em Curitiba, nós, glória a Deus, temos terapeutas ocupacionais com uma formação super legal em integração sensorial. E quando você vê um profissional bom seja lá o que ele for, um profissional bom pondo a mão numa criança, aí a mágica acontece, sabe? Aí a mágica acontece. Então, embora a gente não entenda ainda... E outra coisa, hein? Esse negócio do pé equino, às vezes a gente fica pensando muito assim, mas pô, pra que vai ficar lidando com o pé equino? Tem tanta coisa mais importante? Não. Se você observar, por exemplo, quando você põe o pé no chão, o seu pé inteiro no chão, assim, a sensibilidade tátil do seu pé tocando no chão transfere uma quantidade de impulsos elétricos para o seu córtex parietal aqui gigantesca. E isso está intimamente relacionado, por exemplo, ao posicionamento antigravitacional. Então, para que você seja capaz de ficar reto, para que você seja capaz de desenvolver o que nós chamamos de propriocepção profunda consciente, o que é a propriocepção profunda consciente? É a forma como o seu corpo... Equilíbrio. Isso, a forma como o seu corpo está no espaço. Então, quando você coloca o pé inteiro no chão, você transfere para o seu cérebro uma quantidade gigantesca de informação, inclusive de posicionamento corporal. Quando você coloca só a pontinha do pé no chão, o que você está transferindo de informação para o lobo parietal é aquela pontinha, é muito pouco. Então, vocês começam a perceber aí por que muitos autistas, por exemplo, eles são totalmente desengonçados. A família fala assim, ele é desengonçado, ele cai mais do que deveria, ele vai passar num espaço assim, ele consegue se esbarrar na porta, aí você fala, porra, não é possível, porque era um espaço enorme, como que o nenê bateu na porta? Porque a propriocepção profunda consciente dele é alterada. Então, resolver o pé equino é muito importante, não só pela questão óbvia, né, que você não vai ficar andando com a ponta do pé o resto da vida, mas por outras questões análogas também. Sim. Tirando as deformidades que podem causar, né? De contratura e tal. Nossa, eu já tive paciente, Carol, pode até piorar, né? Já tive paciente que foi para cirurgia, viu? Fazer tenotomia, porque fica muito tempo com o pé equino e aí você passa a ter uma lesão muscular tendínea secundária a alguma coisa que não foi corrigida quando tinha que ter sido corrigida, né? Exatamente. E aí a questão fica até pior, né? Porque aí passa por uma cirurgia, já tem os problemas que acarretam as questões do autismo, e aí fica mais grave aí a situação. Acho que uma mãe aqui perguntou sobre o retardo de eu não sei falar. Mielinização. Isso. Mielinização. Nossa, não vou conseguir falar isso. A mielinização é assim, pessoal. Se você voltar lá na biologia... Se voltar lá na biologia básica da escola para lembrar como é o neurônio, né? Você vai ver lá que tem um monte de tipo de neurônio, né? A gente tem pelo menos 16 tipos de neurônios, fora as outras células do cérebro também. Mas só de neurônios tem 16. O fato é que o neurônio motor
que nós chamamos de neurônio piramidal, ele é um neurônio super longo, né? Super longo. Por quê? Porque ele tem que transmitir energia elétrica em um caminho super longo. É só você imaginar, eu quero mexer esse meu dedo aqui, por exemplo. Para eu mexer esse meu dedo fazendo assim, o meu córtex frontal do lado esquerdo tem que gerar esse impulso, ele tem que atravessar meu cérebro inteiro, descer pela medula, sair pelo plexo braquial, atravessar meu braço inteiro e vir para o dedo. E aí o dedo mexe. Então nós estamos falando de neurônios que são enormes. E qual é o problema disso? Como esse neurônio é muito grande, eu não posso querer mexer meu dedo, e aí eu falo assim, eu vou mexer meu dedo. Aí depois de 3 segundos o dedo mexe. Não, tem que ser assim, ó. Eu vou mexer meu dedo mexe. Eu vou mexer minha mão mexe. Então, essa informação ela tem que passar numa velocidade assombrosa. E como que a natureza resolveu isso? A natureza resolveu isso encapando os neurônios piramidais com uma camada super grossa de gordura. Essa gordura nós chamamos de mielina. Então, quanto mais mielina tem o neurônio piramidal, mais rápida é a transmissão nervosa. Vou dar uma coisa aqui que não tem importância nenhuma, mas ninguém sabe. Quando você pega um Tiranossauro Rex, por exemplo, isso aí é estudo, viu? Isso aí ninguém inventou, não. Quando você pega um Tiranossauro Rex, se você desse um estímulo doloroso na mandíbula dele, o Tiranossauro Rex é enorme, né? Você dá um estímulo doloroso na mandíbula dele, demorava aproximadamente 7 segundos para que isso fosse... minto, não é na mandíbula não. Você dava um estímulo no rabo dele, na ponta do rabo do Tiranossauro Rex, levava aproximadamente 7 segundos para que o cérebro percebesse essa informação, de tão longa que era a distância. Então, é claro que no nosso cérebro, né, isso foi se desenvolvendo muito, é a mielina que fez com que isso passasse de forma muito mais rápida. Então, quando você tem um atraso de mielinização do sistema nervoso central, você vai ter atrasos de desenvolvimento. A manifestação clínica depende de qual pedaço do cérebro demorou para mielinizar. Então, por exemplo, se você tiver um atraso de mielinização do trígono frontal, do trígono posterior aqui, que é uma área muito importante para a motricidade, você vai ter atraso para engatinhar, para sentar, para andar. Se você tiver atraso de mielinização, por exemplo, da área de percepção da palavra falada, você vai demorar mais para entender o que as pessoas falam. Se você tiver atraso de mielinização do córtex anterior, do trígono frontal, você vai ter atraso do desenvolvimento da fala. Então, atraso de mielinização, ele é isso, é um atraso da deposição de gordura no cérebro humano. Muito bom. E tem outras deficiências também que podem ter esse atraso, né? Inclusive algumas síndromes específicas, né, com a diminuição da baía de mielina pode ocorrer aí também. Tem uma aqui que é bem bacana, na realidade eu vou até incrementar essa pergunta, porque ela está perguntando sobre adolescência, principalmente as questões motoras da adolescência. Saiu um estudo esse ano, acho que você viu também, que você vê todos os estudos, nunca vi, eu já vi tudo. Eu gosto muito de ler. Eu coloquei aqui pelo menos um artigo, de 1 a 2 artigos por semana eu preciso ler em inglês, né, coisas novas da área. Que saiu a questão, que eu fiquei muito feliz, porque saiu aí um artigo relacionado a adultos e idosos autistas, né? A questão da conectividade, né, sensório-motora, para verificar se tem baixa conectividade, os atrasos motores significativos aí, nessa faixa etária acho que foi de 45 a 60 anos, se eu não me engano, esse estudo, né? Que usaram aí pessoas com autismo e pessoas neurotípicas. E aí, nesse estudo, é bem bacana porque ele afirma, né, que uma criança com um problema motor vai ser um adolescente com um problema motor e provavelmente um adulto e um idoso. E a gente sabe que ainda mais o idoso. Assim, eu não tenho ainda, nunca peguei em terapias nem nada, um idoso, né, com autismo, não tive esse contato ainda. Mas eu fico pensando, né, na minha área a gente trabalha bastante com idoso. Se já tem a questão do envelhecimento natural, ainda mais com as questões motoras que estão vindo, né, e comportamentais, e os problemas que vêm aí ao longo da vida, né? Então, falando de adolescência e os adultos, né, essas questões motoras, dá para a gente trabalhar ainda essa questão motora? Dá para a gente conseguir manter alguma coisa? Essa foi a pergunta dela dos adolescentes, mas eu estou engatando também para os adultos. Dá para conseguir trabalhar, e eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada com um paciente meu,
E são coisas que parecem bobagem, gente, mas tem um impacto enorme sobre a vida das pessoas. Eu tenho um menino, que é um menino de 22 anos da idade, que ele é um Asperger. Menino lindo, assim, sabe? Menino super inteligente e tal. Só que ele é o pai de todos os Asperger. Ele tem todos os sintomas que você possa ter de Asperger, de rigidez mental, coisa nada toda. Ele é um Asperger típico, assim. E ele é, do ponto de vista motor, extremamente desengonçado, muito desengonçado. Ele é um piazão que ele faz academia, um piazão super forte e tal, mas que é super desengonçado. Olha o que aconteceu semana passada, a mãe dele que me contou. A namorada dele, que ele faz faculdade, esse piá tal, foi na casa dele. E aí, o menino, como era a primeira vez que a menina estava vindo na casa dele conhecer os pais. Ele foi fazer uma graça e pegou a menina no colo, assim, para entrar em casa, com a menina no colo. Só que ele não tem noção motor espacial absolutamente nenhuma. Ele foi entrar na porta e ele só pensou no corpo dele. Quer dizer assim, deu com a cabeça da menina no batente da porta. Então você veja assim, gente, nenhuma pessoa típica faria isso. Você tá com a pessoa no colo, você tem a noção que você vai entrar de outra forma assim, né? Sim, então sim. Isso pode parecer uma bobagem, mas é um troço que tem um impacto enorme sobre a vida das pessoas, né? E essa questão de perda de função motora, principalmente de motricidade fina, e de perda de inteligência também, viu, Carol? Tem muitos estudos que estão mostrando que existe um sistema que a gente sempre fala muito na superfície do cérebro, né? Quer dizer, no córtex cerebral, porque tudo que tem de importante está no córtex cerebral. Mas existe um sistema motor e um sistema intelectual, um sistema cognitivo superior, que ele acontece nas profundezas do cérebro. Então, existe um exame agora, que é um exame muito mais novo, que a gente tem poucas cidades grandes tem, mas cidades pequenas não tem, que a gente chama de tensor de difusão. O tensor de difusão, ele mostra isso, ele mostra como que o cérebro funciona nas profundezas, como que acontecem esses caminhos na profundeza, né? E o que os estudos eles mostram? Eles mostram que conforme a pessoa vai envelhecendo, e esse envelhecendo é 45, 50 anos, não estou falando de velho, não, estou falando de adulto já, né? O tensor de difusão mostra que a mielinização dessas regiões profundas do cérebro vai diminuindo, e conforme ela vai diminuindo, essas pessoas vão perdendo motricidade e vão perdendo coeficiente de inteligência. Então, quando você pega, por exemplo, pessoas com autismo e você realiza de forma seriada avaliações psicométricas, você percebe que com o passar do tempo existe uma tendência à diminuição. Isso não acontece só em autista, acontece em pessoas típicas também, só que numa idade muito superior. Então, o idoso ele vai perdendo, e ele perde muito, ele perde memória, é óbvio, a fala dele já não é mais a mesma, a evocação da palavra não é mais a mesma, quer dizer, o cara quer lembrar um troço para vir e não vem, ele sabe o que ele quer falar, mas não vem o que ele tem que falar. O planejamento motor, né? Planejamento motor, todas essas questões de motricidade, elas são bastante alteradas, né? Isso é uma coisa que a gente vai precisar começar a se preocupar muito com isso, porque a verdade é que até esse momento foi dado muito pouca atenção a isso, né? Exato. E interessante nesse artigo, eles falam até de outros artigos correlacionando, né? O autismo com Parkinson, já tem registros, né, de pessoas com autismo com Parkinson, e com uma tendência aí a outras doenças mentais associadas, né? A demência e outras doenças mentais que provavelmente deve estar correlacionado também a essa diminuição da questão do córtex cerebral. Bom, vamos lá. Outras perguntas. Eu não conheço essa síndrome, eu vou aprender agora. Ok. Se foi um pai aqui, ou uma mãe, ela mandou... minha filha foi diagnosticada com síndrome de Dravet ano passado, e tem um desenvolvimento atrasado. E ela pode ter autismo também? Eu não conheço essa síndrome. Perfeito. Pois então você está falando com a pessoa certa, que eu conheço muito. Ai, que bom. Vou até anotar. Eu anoto tudo. A síndrome de Dravet ela foi descrita na década de 80 por uma francesa chamada Charlotte Dravet, e ela é conhecida como a epilepsia mioclônica severa da infância. Ela normalmente ocorre por alteração de um gene que a gente chama de SCN1A. Esse gene SCN1A
ele é um gene que ele tem as suas próprias funções, mas ele também é um gene que controla outros genes. Então, quem tem alteração do SCN1A, você pode ter Dravet por outras alterações também, mas esse é mais frequente. Quem tem Dravet por alteração do SCN1A vai desenvolver, primeiro, um quadro de epilepsia muito grave, e é muito interessante porque essa criança ela é normal no começo da vida, ela é totalmente típica. A partir de determinado momento, ela começa a ter algumas crises, e essas crises, no começo, elas são febris, tanto que muitos médicos se enganam achando que é convulsão febril e tranquilizam a família e tal, só que a criança começa a ter crises febris e na sequência ela começa a ter crises afebris, e logo na sequência, às vezes poucos meses depois, ela começa a ter a mioclonia. A mioclonia, pessoal, é um abalo que não dá para fazer de tão rápido que é, mas ele é um abalo assim que se a pessoa estiver de pé, ela cai no chão. Ela é como se alguém viesse atrás de você e desse um empurrão em você. Então a criança começa a ter essas quedas no chão. Isso é um marcador da síndrome de Dravet. E a síndrome de Dravet, como eu falei que ela é um gene que ele tem impacto sobre o funcionamento de outros genes, ele não para só na epilepsia. Ele também desenvolve deficiência intelectual e em aproximadamente 75% a 80% dos casos, as crianças desenvolvem transtorno do espectro autista. Então, no caso da mãe que perguntou se a criança pode ter autismo, não só pode, como é extremamente frequente. A síndrome de Dravet é uma das poucas epilepsias, síndromes epiléticas, que a gente é obrigado a fazer o diagnóstico genético. Por quê? Porque se você faz o diagnóstico genético da síndrome de Dravet, existem medicamentos desenvolvidos que só servem para Dravet. O Stilipentol, por exemplo, ele é um medicamento que ele só é usado em síndrome de Dravet, mas aí você precisa ter o diagnóstico genético dessa condição. Então, quando você tem suspeita de Dravet, é uma doença que você tem que investigar muito a fundo. Porque a probabilidade de ter o autismo é muito grande também, né? Altíssima, altíssima. Altíssima mesmo. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver aqui que você me mandou também, que o pessoal mandou para vocês. Uma coisa interessante, né? Também saiu um estudo, que provavelmente você também já saiba, de não uma causa, mas uma questão de correlação. Isso me perguntaram muito, né? De um estudo de correlação de mães de grávidas que tiveram uma obesidade na gestação correlacionado com autismo. Né? Você podia falar um pouquinho sobre? Isso é muito interessante. Eu falei sobre isso, acho que no final do ano passado, e deu bastante problema isso aí. É como você falou, Carol, é um estudo de correlação, né? Ele não é um estudo de causa, né? Não é que nem, por exemplo, o negócio da maconha, que acabou de sair também, que gestante usuária de maconha aumenta significativamente o risco do filho ter autismo. Tem que cuidar, porque daí a galera já pira e fala assim, não, esse estudo tá errado, porque eu não fumei maconha. Mas o estudo não é isso que o estudo fala. O estudo mostra uma correlação. Então, há correlação positiva, e existem dois estudos de meta-análise grandes mostrando isso, que há correlação positiva entre gestantes obesas e o risco de transtorno do espectro autista. O que um estudo mostrou, então isso é divergente ainda, um estudo mostrou que se a gestante engordar muito durante a gestação já aumenta o risco, e o outro estudo mostrou que não, que a gestante ela tem que engravidar obesa para isso aumentar o risco vir antes. Então o fato é que até os dados que se tem nesse momento sugerem fortemente que mulheres obesas têm um risco maior de terem crianças com transtorno de espectro autista. E deu um boom, né, mesmo. Sempre quando falam essas correlações, o pessoal... porque as pessoas recortam, né, dos artigos, colocam nas redes sociais, aí todo mundo acha um monte de coisa e as pessoas acham que o mundo vai acabar, etc. Mas não é bem assim, né? São estudos, né, que são com amostras X, né? E aí a gente precisa ir... E o estudo de correlação, tem uma coisa muito importante, gente, que ele é de correlação, porque como fator isolado ele não é causa. Então, ou seja, se você só for obesa, seu filho não vai nascer autista. Você tem que ter isso e mais uma série de outras coisas para que o menino nasça com transtorno de espectro autista. É por isso que ele é de correlação. Se ele fosse o único evento, ele não seria de correlação, ele seria a causa
do transtorno do espectro autista, que Exato. evidentemente não é o caso, né? A obesidade, a obesidade é um problema, viu, menina? Fora a questão de ser um problema, ser gordo, mas isso é uma outra coisa, mas as questões genéticas envolvidas na obesidade, elas são brutais, assim, brutais. A obesidade é uma doença neuropsiquiátrica como qualquer outra. Como esquizofrenia, autismo, ela é uma condição neuropsiquiátrica, como qualquer outra. Por isso que você vê tanta gente obesa, tá certo? Eu vou dar uma opinião muito particular agora. Eu acho virtualmente impossível alguém que geneticamente foi determinado para ser obeso se manter magro sem tratamento psiquiátrico. Eu acho... Pode ser que tenha um ou outro caso lá de uma pessoa muito especial que conseguiu, mas via de regra é fato que se você geneticamente é determinado para ter obesidade, você terá obesidade o resto da vida. E a gente tem bastante estudo, né? Vamos pegar o gancho aí, relacionado à questão da obesidade e o autismo também, né? Que a gente aí tem crianças, adolescentes com uma obesidade bem significativa, né, que aí traz a questão da diabetes, da hipertensão. Isso é muito interessante no autismo, porque é uma coisa que ela é multivariada, né? Primeira coisa, autista é sedentário. É muito raro de você achar uma criança autista que ele é autista e esportista. É muito raro. Né? O neném autista fica em casa, fica fazendo as coisinhas dele lá, vai para terapia e tal, mas ele é por si só uma pessoa sedentária. Outra coisa, os autistas que têm hiperfoco em alimentação, ninguém tem hiperfoco em alface. Nós não entendemos como isso funciona no cérebro, mas eles costumam ter hiperfoco naquilo que gera aumento rápido de serotonina, que é o quê? Carboidrato. Então, o cara tem hiperfoco em doce, tem hiperfoco em macarrão, tem hiperfoco em bolacha. Quando ele é seletivo, é a mesma coisa. Você vê o que a mãe do hiperseletivo fala? Fala assim, ele só gosta de comer macarrão. Ele não come molho não, ele só come o macarrão. Esse é o problema, porque macarrão é carboidrato puro, tá certo? É açúcar aquilo lá. Então, mesmo na seletividade alimentar, a seletividade alimentar aumenta a predisposição à obesidade. Obesidade no autismo tem se transformado num problema de saúde pública, porque o autismo já é uma questão de saúde pública, né? Pela frequência, pela incidência e tal. E a obesidade dentro dessa população tem se transformado num problema de saúde pública também. Exatamente. Eu até fiz um estudo agora que nós vamos publicar com o grupo que a gente tem lá em Osasco, né, que eu trabalho lá na faculdade, a gente tem um grupo de mães, e 80% das crianças estão sobrepeso ou obesa, e todas elas, acho que das 80, 70 e pouco, não fazem nenhum tipo de atividade. De atividade física. Nada, nem na escola, né? Nem na escola, agora então na pandemia, né? Mas é uma questão bem, bem preocupante. Eu vou fazer uma outra pergunta, pode ser que, se você não quiser responder, não precisa, mas eu acho que você vai responder, que eu também sou contra, infelizmente está dentro da área da fisioterapia, né? Que é a tal da oxigenoterapia. Ozonioterapia, desculpa. Da ozonioterapia. Que tá dentro, e assim, eu fico besta, porque dentro da fisioterapia tem muito isso. Inclusive fisioterapeutas atuando nessa área, que a gente sabe que não tem evidência nenhuma, que a gente sabe que o Conselho, acho que é o Nacional, né, de Medicina, já publicou, já falou, né, para ser utilizada para estudos, etc., mas infelizmente tem colegas da minha área que utilizam, inclusive eu tive um embate muito grande com uma família uma vez, relacionado a isso também, que não foi para as redes sociais, mas... Vou responder isso, Carol, de uma forma bem objetiva, para a gente não perder tempo com coisa que é bobagem, né? A ozonoterapia não funciona, é simples assim, a ozonoterapia não funciona. Começou a ser utilizado antes da Segunda Guerra Mundial, durante algum tempo foi utilizado em feridos de guerra, e rapidamente se percebeu que a lesão que provocava era muito superior ao processo cicatricial do oxigênio. Então, ele rapidamente parou de ser utilizado. Sabe por que tem muito fisioterapeuta, biomédico usando coisa e tal? Porque o Conselho Federal de Medicina, há poucos anos atrás, proibiu o médico de usar. Então, o médico não pode utilizar ozonioterapia no Brasil, fora de pesquisas de trials controlados. É por isso que tem tanta gente utilizando. E daí alguém vai dizer assim, Paulo, mas não tem problema, deixa eu usar, mal não faz. Não, faz mal sim. Existe um monte de relato de gente que morreu por ozonioterapia. E daí você fala, Paulo, você está inventando. Entra lá no Google e coloca lá, escreve em inglês lá, morte por ozonioterapia, você vai ver a quantidade de gente que morre
por ozonioterapia. Então, resumindo assim, não tem função absolutamente nenhuma, isso é uma má prática, na verdade, que não deveria ser utilizado. Gente, sempre que alguém me pergunta assim, doutor, será que tal coisa funciona? Eu faço o seguinte desafio, vamos fazer o seguinte, vamos olhar lá, por exemplo, na Universidade da Califórnia se a galera está usando, vamos no ELS ver se a galera está usando, vamos nos grandes centros para ver se a galera está usando. Daí a pessoa fala assim, não, mas lá não está usando. Daí eu pergunto, mas por quê? Será que só o brasileiro que é inteligente? Ninguém mais percebeu que o ozônio funciona para curar autismo. Só a gente que percebeu isso aí. Exatamente. Gente, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Isso coloca as pessoas em risco. Quando o adulto faz para ele mesmo, porque também tem uma folia de ozônio para estética, né? Quando o adulto faz para ele mesmo, de verdade, para mim, ó, com o teu corpo você faz o que você quiser. Eu acho que tem que bater duro quando você propõe fazer isso para a criança. Porque aquela criança, ela está num ponto de fragilidade que ela não tem condição de dizer que ela não quer aquilo, aquela bobagem toda. Então, você já teve ruptura de intestino por administração de ozônio retal, você já teve morte por embolia pulmonar por administração de ozônio. Então, não é para fazer. Isso não tem eficácia e é perigoso. Exatamente. E eu fico muito triste, porque tem muita gente da minha área que faz. Dá dinheiro, minha flor. Dá dinheiro. Isso aí dá dinheiro. E outra coisa, ó. Eu chego para você, ó, você tem um filho, teu filho é autista grave. Aí alguém chega para você e fala assim, ó, o tratamento de autismo é super complexo, viu? Você tem que fazer 30 horas de aba por semana, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer um monte de coisa. Aí você fala, meu Deus, mas isso é muito complexo. Aí chega uma outra pessoa e fala assim, para com isso, vamos administrar aí a cada 15 dias um pouco de ozônio retal, que daqui a 2 anos teu filho tá normal. Você vai fazer o quê? Ué, você não sabe? Se um profissional chegou e falou para você, ó, tem isso aqui que é difícil e tem ozônio no reto a cada 15 dias que funciona, eu também quero fazer ozônio no reto. Qual que é o problema? Que não funciona. Porque se funcionar, sabe o que eu fazia, gente? Eu fechava a clínica de autismo e ia vender só ozônio. Mas, meu Deus, eu ia vender só ozônio, não ia mais ter autista no mundo, porque isso aí é barato. O povo cobra caro, mas é barato isso aí. O lucro que se tem é gigantesco. Então, qualquer pessoa inteligente iria fazer ozônio. Qual é o problema? Não funciona. Exatamente. Eu fico muito triste por causa disso, porque eu conheço, assim, aí as pessoas vêm me perguntar, funciona, porque tem uma fisioterapeuta não sei aonde, um físio, eu falo, gente, não faça isso, não faça isso. É triste, né? Porque as pessoas usam, né, é muito triste. A gente sabe de vários métodos, técnicas, a gente sabe da ciência, da análise do comportamento, que é prática baseada em evidência. Eu tenho 3 áreas, né? Psicomotricidade, fisioterapia e educação física. A gente sabe que dentro da psicomotricidade, dentro da educação física, a questão da análise do comportamento, ela tá bem forte, né? Porque já tem bastantes profissionais tal que já estão utilizando bastante. Agora, na fisioterapia, é uma coisa nova para os fisioterapeutas, né? Tenho muitos fisioterapeutas que me seguem, que fazem meus cursos, porque é uma coisa nova para eles, porque realmente eles aprenderam, porque eles não têm nem nada de autismo na faculdade, já começa por aí. Não é nada. Nem na de medicina. Não se fala em autismo na faculdade de medicina. No curso inteiro de 6 anos, você vai ter umas 2 aulas de 50 minutos sobre autismo. O médico também sai sem saber nada de autismo. Olha, e assim, é super importante, porque eles vão pegar esse paciente no hospital, numa clínica e etc. Enfim, e a gente tem várias técnicas e métodos dentro da área da fisioterapia, né? Que a gente sabe que hoje ainda não são colocadas aí como práticas baseadas em evidências no seu todo, né? A gente tem algumas coisas que, não sei se aí utiliza no Terra Serena, por exemplo, o Pet Switch, que é aquela gaiola, mas ele tem Nós temos um andar ali no Serena, nós chamamos Serena Motor, quem coordena é uma fisioterapeuta, a Débora, e uma terapeuta ocupacional, a Thaís, que é espetacular. Nós temos várias gaiolas lá de Terra Switch, porque sabe o que é interessante, Carol? O negócio seguinte, quando a gente fala assim, fisioterapia para autismo, alguém fala assim, não, mas calma, essa não tem nada a ver com a outra. Calma, você tem que ver o seguinte, o autismo, ele tem um cerne aqui, que são questões comportamentais, sociais, fala, coisa e tal, só que ele tem um monte de penduricalho aqui do lado que também precisa ser tratado. Então, por exemplo, você tem um autismo, você tem um autista com atraso motor, você não pode fingir que você não está vendo atraso motor. Isso tem que ser diagnosticado e tem que ser abordado.
talvez Sim. não esteja no começo do tratamento. Talvez você precise de alguns meses abordando questões comportamentais, mas você não pode colocar uma viseira daqui do lado, viseira de burro, assim, e fingir que você não está vendo o que está acontecendo. Então, quando você fala, por exemplo, em terapia ocupacional, fisioterapia para autismo, tem tudo o que vê uma coisa com a outra. Você vê, nós ficamos 15 minutos aqui falando só de motricidade em autismo. Então, quem que é o dono do componente motor? É o fisioterapeuta, é o educador físico, é o terapeuta ocupacional. Então, inclusive, menina, eu vou te falar mais uma coisa. Tem um estudo, ele foi publicado numa revista que chama Research Autism Spectrum Disorder 2018. Esse estudo ele é muito interessante, ele é uma meta-análise que ele avaliou 29 estudos, Research Autism Spectrum Disorder 2018. Ele avaliou 29 estudos para dizer assim, ó, para que a aba é bom? Olha que interessante isso aí. O que esse estudo mostrou? Primeiro, a aba é bom para desenvolver, em autista só, né? A aba é bom para desenvolver comunicação verbal. Isso é fato. Ela é altamente eficaz, tanto para falar como para entender o que o outro fala. Ela é moderadamente eficaz para desenvolvimento de perfil social. Então, para as habilidades sociais, ela é moderadamente eficaz. Para aumento de coeficiente de inteligência, ela é de moderada a altamente eficaz. Sabe qual que foi o grande problema desse estudo, e que a galera da análise do comportamento ficou tudo arrepiada, que mostrou que para atividade de vida diária, a análise do comportamento não serviu. O G foi 0,134, um troço assim. O que significa isso? Assim, não serve. A análise do comportamento, ela não foi eficaz, ela foi baixamente eficaz para a AVD. Então, esse é um estudo que eu uso muito quando eu estou dando aula para falar sobre a importância. A atividade de vida prática, a atividade de vida instrumental, a atividade de vida diária é do campo da terapia ocupacional. Então, uma equipe que se presta a cuidar de crianças com autismo sem terapeuta ocupacional, tá manca. Não tem jeito, porque a literatura mostra que a análise do comportamento ela é fraca nesse pedaço. Exatamente. E aí tem essas questões, né, desses métodos, né, que são métodos dentro da área da fisioterapia, principalmente, que tem vários, né? Tem Bobat, PetSuite, TeraSuite, tem vários, né? Mas, infelizmente, a gente não tem artigos ainda que realmente bata ali e fala, olha, para o autista, realmente, aquele pacote todo, né? Então, tem uns que é de 4 horas, tem uns que são de 3 horas, etc., que dá realmente aqueles resultados, né? A gente vê que as práticas baseadas em evidência mostram o exercício e o movimento. Então, algumas partes dessas técnicas, né, desses métodos você vai poder usar, claro. Você vai poder usar, não o pacote completo, né? Tem um cara aqui em Curitiba, que eu não posso falar quem é, porque é um estudo que ele vai meio na surdina, assim, mas ele está aplicando bandagem, therapy taping, em criança com autismo com pé equino. Então, assim, do ponto de vista teórico, tem tudo a ver, porque eu discuti há uns 2 anos atrás, quando ele começou a pensar sobre isso. Tem tudo a ver do ponto de vista teórico, né? Porque a bandagem terapêutica, ela tem toda uma questão proprioceptiva. A galera acha que aquilo é tipo um cordão que você põe ali para, mas não é, né? Ela é uma questão funcional, a bandagem terapêutica. É um negócio super complexo. Anatômica, né? E esse cara, ele está estudando isso, assim, sabe? A efetividade de bandagem terapêutica em pé equino de criança autista. É um negócio bem massa, não tem coisa escrita sobre isso. É um negócio super interessante isso aí. Eu uso em alguns pacientes, o grande problema da bandagem é a questão do incômodo, né? Se eles tiverem uma hipersensibilidade. Você já então não eu consegue. uso estratégia. Eu começo a usar estratégias. Então a gente começa com fita crepe, só para ter aquela região, para ele ter, né, que ele pode arrancar, e aí a gente vai modificando, ficando mais horas, etc., para ele conseguir ficar com a bandagem. Porque, né, como você falou, né, biomecanicamente, né, dá certo, né, em algumas crianças, se pensar nessa questão, tem tudo a ver. Então isso é muito interessante. E nessa área, principalmente nessas questões mais específicas, precisamos de mais estudos, né, porque realmente não tem. Não tem. Quando você vai estudar especificamente isso, tem muito pouco material produzido. Gente, tá tão bom que vai acabar. Vamos marcar uma outra daqui a um tempo. Vamos marcar sim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi bastante coisa. Falamos de várias questões diferentes do autismo. Muito obrigada, Dr. Paulo, por mais uma vez. Eu que agradeço sempre pelo convite, linda. É sempre um prazer estar com você. Muito bom, e a gente se fala. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.